Meu irmão, minha irmã, ou você vive pela fé, ou você vive pelos seus problemas. Você tem que aprender a lançar sobre ele as suas preocupações e viver pela fé. Você tem que combater a incredulidade do seu coração, porque a religiosidade está entranhada na sua alma. Na velha aliança, o ministério é um peso com alvo de alcançar almas. Nós temos que alcançar almas para o reino. Agora faça uma pergunta para você. Se você está servindo Jesus de qualquer forma, talvez você possa ser um líder ou um pastor, ou você está servindo Jesus de alguma forma aí na sua igreja, o que você chama de ministério. Se isso for um peso para alcançar resultado, você vive na velha aliança. E é por isso que nós vemos por aí muitos ministros dos senhores que estão desgastados, em depressão, na obra do ministério, porque estão com foco completamente errado. Ganha alma, gente. Na nova aliança, o ministério é algo maravilhoso, é algo divertido. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque é Jesus operando através das pessoas que nele vive. É o próprio Jesus atuando através das pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, na nova aliança, não precisa alcançar nada para ter sucesso. Eu só tenho que confiar que Jesus vai fazer a obra através de mim. É Ele que faz. Não você sair que nem um doido. Eu vou fazer obra, eu vou fazer obra, eu vou fazer obra. Eu já vi muito isso, gente. Isso é a mentalidade da velha aliança. Na nova aliança, na velha aliança, a oração é um dever, é uma formalidade. Na nova aliança, é uma busca nas profundezas da presença da manifesta do Senhor. Na velha aliança, você sempre espera ataques espirituais. Muitas pessoas falando que está sofrendo ataques espiritual. Na nova aliança, você não espera nada além de vitórias e bênçãos. Se você vive nessa mentalidade de ataques espirituais, você vive com a mentalidade da velha aliança. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender como orar e jejuar na nova aliança. Porque se você descobre uma mentalidade da velha aliança, você não vai orar com a mensagem na velha aliança. Ou você vive na velha ou na nova. Não existe meio termo. O problema é que a religião mistura tudo, gente. Se você leva alguma coisa da velha, falando que está vivendo na nova, você não está vivendo na nova, você está vivendo na velha. Se você quer aprender a orar e a viver na nova aliança, você precisa romper com a mentalidade na velha aliança. Romano 12:2. Transformai pela renovação da sua mente. Se você não mudar a sua mente, você não será transformado e não vai viver os sonhos bons, perfeitos, agradáveis de Deus. Se você não viver uma metanoia e não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você não vive os sonhos de Deus. Se você quer aprender a orar na nova aliança, você tem que romper com a mentalidade da velha aliança. É uma chave, hein? Outra chave, tudo aquilo que fazer na nossa vida tem que estar baseado na obra consumada da cruz. Segunda chave, tudo que vocês for ler, pede para o Espírito Santo a revelação da Bíblia e tenha olhos da nova aliança. Pede para o Espírito Santo revelar a verdade. Toda a Bíblia é maravilhosa,
para ser lida e refletida. Você tem que ler o Antigo Testamento baseado na Nova Aliança, com uma realidade, uma metanoia. Senão você vai misturar tudo. Tudo aquilo que a gente fazer na nossa vida tem que estar baseado na obra consumada da cruz. Gente, tudo que eu faço está consumado. Eu sou amado, eu sou lavado, eu sou querida. Nós temos tudo para viver uma vida maravilhosa, uma vida que necessitamos, uma vida próspera em todos os sentidos. Só que nós não tomamos fé, não tem a fé. Gente, fé é acreditar naquilo que não vê. Ou você tem a fé de Abraão, ou você tem a fé de Tomé, que tinha que ver para crer. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que combater a incredulidade do seu coração. A maioria dos cristãos hoje vive em cima da velha aliança e fica misturando a velha com a nova. Jesus, ele não andava na nova aliança quando ele estava na terra. Você tem que entender isso. Ele veio para trazer a nova aliança. A nova aliança, ela não começa com o nascimento de Jesus. Ela começa com a morte dele. Tudo que Jesus fala no Evangelho era chave, tudo que ele fala era chave para nós entender o que estava por vir. O problema é que as pessoas pegam as passagens da letra da Bíblia e não lê o contexto e interpreta da forma que quer. Então, infelizmente, essa religiosidade, e se as pessoas não abrirem o coração para o Espírito Santo, para combater a incredulidade, e além disso eu ficar fazendo somente o que o seu líder manda fazer, não tem mudança de vida. Se você tem uma mentalidade ainda numa crença da velha aliança, você nunca vai estar apto para crer da forma correta. Você sempre vai crer no fundo aí da sua cabeça que a oração serve para tentar convencer Deus a fazer alguma coisa. Gente, não ore nunca para que as suas vontades sejam supridas e satisfeitas. Quando Jesus ensina a fazer a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estais no céu, que a sua vontade seja feita, nós contradizemos isso nas nossas orações. Sabe por quê? Porque nós oramos com base em tempo suficiente. Ele vai fazer minha vontade. Isso a gente contraria totalmente a oração que Jesus nos deixou. Você lança sobre ele, gente, o problema, lança sobre ele e esquece. Isso é orar na nova aliança. Meu irmão, está errado aquela ideia de orar, até sentir o romper. Gente, isso não existe. Onde se vê fé nisso? Isso é emoção, isso é emocional, não é fé. Você não precisa sentir a fé. Você precisa crer na fé. Nós já falamos isso, eu já falei. A moeda do céu não é a intensidade da sua oração. E não é a intensidade das suas emoções. A moeda do céu é a fé. Na nova aliança, quando você levanta de manhã, entende que as coisas mais importantes daquele dia é você estar feliz em Jesus. As pessoas que levantam de manhã e são felizes em Jesus, elas são felizes. Eu sou feliz hoje, minha irmã.
aliança, nós só se apropria. A gente não fica pedindo nada, a gente só agradece. Já está consumado. Se você quiser continuar pedindo, peça. Agora, se Deus vai te dar ou não, eu tenho certeza que Ele não te dará. Sabe por quê? Porque Ele já te deu. Você tem que tomar posse. As pessoas que são felizes em Jesus, as orações são respondidas. Nós temos uma vida com propósito, uma vida de vitória, não temos uma vida de derrota, uma vida empolgante. E quantos cristãos tristes nós vemos por aí? A quantidade de cristão que tem orado de forma estressante, começa a sua manhã com uma lista de compra que ele precisa de Deus. Quando você acorda de manhã, Deus não precisa da sua lista de compra. Não, meu irmão, minha irmã. Aquela lista de compra que Ele resolva. Deus, Ele quer a intimidade com você. Ele quer te amar incondicionalmente. Isso vai libertar no seu coração. Vai dar uma alegria imensa no seu coração. Quando você acorda pela manhã, Deus quer que você seja feliz com Ele. É isso que Deus quer. Ele quer relacionamento, meu irmão, minha irmã. Olhe para a sua vida de oração. O que nessa lista de compra que você tem aí tem feito para você? Pega essa lista de compra nos últimos 5 anos e vê a quantidade de coisas que Deus te deu nessa lista. Você vai ficar chocado quando você fizer essa análise. Não faça de Deus um Papai Noel, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos romper dessa oração com a mentalidade da velha aliança. Nós temos que fazer uma divisão, meu irmão, minha irmã, na Bíblia. Muitas pessoas dividem a Bíblia no Velho e no Novo Testamento, mas essa divisão não é boa o suficiente. Quando Paulo fala lá nas cartas dele, das Escrituras, ele não está se referindo somente ao Velho Testamento. Ele não está se referindo somente a isso. Ele está se referindo também aos livros proféticos. Nós temos que dividir a Bíblia entre lei, os profetas e as cartas. Até mesmo o novo evangelho, ele é dividido, estão muito diferentes as cartas de Paulo. As pessoas não tentam entender o contexto de tudo, não têm entendimento. Você tem que entender que na nova aliança ainda não existiam os evangelhos. Jesus veio para estabelecer a nova aliança. Ele viveu esse tempo de transição entre a velha e a nova aliança, quando ele estava aqui na terra. Existem muitas diferenças que eu vou passar ainda durante as lives. E no final dessa live eu vou falar vários textos bíblicos, comparando a nova da velha aliança. Jó disse que ele estava cheio de graça. Mas essa graça não é da nova aliança. Porque na nova aliança super excede a graça. A Bíblia diz que Noé achou graça. Moisés também achou graças diante dos olhos do Senhor. Mas a nova aliança, ela só estabeleceu através da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. Aí você tem que perceber que a mentalidade tem que mudar, senão você não vai orar da forma correta, não vai viver em plenitude com uma vida abundante que Jesus morreu para você. Gente, a moeda do céu não é intensidade, a moeda do céu é a fé. As pessoas que são felizes em Jesus sempre têm as suas orações respondidas. Sabe o que é você orar? Algo passou na sua cabeça e de alguma forma no seu coração você já agradeceu. Você já agradece pelo aquilo que vai vir. Na nova aliança a gente se apropria. A gente não fica pedindo nada para Deus. Já está consumado. Agora se você quiser continuar pedindo, peça. Agora se Deus vai te dar ou não, tem certeza que Ele não te dará. Porque Ele já te deu. Nós observamos que as pessoas que são felizes em Jesus, as orações são respondidas. Nós temos uma vida com propósito. Não temos uma vida de derrota. Temos uma vida de vitória, uma vida empolgante. E quantos cristãos, que triste, nós vemos por aí. Uma quantidade de cristãos que tem orado de forma estressante. Começam suas manhãs com uma lista de compra para Deus, que eles precisam de Deus. Quando você acorda de manhã, Deus não precisa da sua lista de compra, não. Aquela lista de compra que você tem para que Ele resolva.
Deus, Ele quer intimidade com você. Ele quer te amar incondicionalmente. E isso vai libertar o seu coração. Vai dar uma alegria imensa ao seu coração. Quando você acorda pela manhã, Deus quer que você seja feliz com Ele. É isso que Deus quer. Ele quer relacionamento, meu irmão, meu irmão. Olhe para a sua vida de oração. O que nessa lista de compra que você tem aí tem feito para você? Pega essa lista dos últimos 5 anos e veja a quantidade de coisa que Deus te deu dessa lista. Você vai ficar chocado quando você fizer essa análise. Não faça de Deus um Papai Noel, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos romper dessa oração com a mentalidade da velha aliança. Nós temos que fazer uma divisão da Bíblia. Muitas pessoas somente dividem a Bíblia do Velho e do Novo Testamento. Mas essa divisão não é boa o suficiente. Quando Paulo fala lá nas cartas dele, das Escrituras, ele não está somente se referindo ao Velho Testamento. Quando ele fala a Escritura, ele não está somente se referindo a isso. Ele também está se referindo aos livros proféticos e ao Pentateuco. Podemos dividir a Bíblia entre leis, profetas e as cartas. E até mesmo o Novo Testamento é dividido porque os evangelhos estão muito diferentes da carta de Paulo. As pessoas só ficam assim, Antigo e Novo Testamento. E não pegam o entendimento, não tentam entender o contexto de tudo. Você tem que entender que na Nova Aliança ainda não existiam os evangelhos. Jesus veio para estabelecer a Nova Aliança. Ele viveu esse tempo de transição entre a Velha e a Nova Aliança. Quando ele estava aqui na Terra. Existem muitas diferenças. Eu vou passar depois durante as lives. No final dessa live eu vou falar vários textos bíblicos comparando a Velha e a Nova Aliança. Um exemplo. Jó disse que ele estava cheio de graça. Isso é verdade. Mas essa graça não é da Nova Aliança. Porque a Nova Aliança superexcede a graça. Superexcede a graça. A Bíblia diz que Noé achou graça, Moisés também achou graça diante dos olhos do Senhor. Mas a Nova Aliança somente se estabeleceu através da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. Então você precisa entender que toda mentalidade tem que mudar. Porque se você não segue isso, não vai orar da forma correta, não vai viver em plenitude uma vida abundante que Jesus morreu por você. Infelizmente. Eu quero te falar algo muito sério e muito doloroso, mas você precisa ouvir. Se você usa adoração como uma barganha com Deus para tentar obter algo, você está interagindo com Deus com base de um contrato, não com base de uma aliança. Nós vivemos em uma aliança com Deus, não em um contrato. Na oração, um se entrega ao outro. Num contrato, você esbarganha e chegam a um acordo. E não é assim que lidamos com Deus. Você está se relacionando com Deus ou está barganhando com Deus? Faça uma análise da sua oração. Se você está barganhando com Deus, você não entendeu nada do que Jesus fez na cruz. Nada. É como se você olhasse para a cruz e falasse, Jesus, eu não creio no que o Senhor fez por mim. Pare agora com isso, se você estiver negociando com Deus, e recomece tudo de novo. Porque isso vai destruir a sua vida, vai destruir você, vai destruir a intimidade com Deus. E a intimidade que Ele quer que você tenha com Ele. Deus, Ele quer um relacionamento com você, através de Jesus. Então, pare agora. Não estamos em contrato. Nós não estamos em contrato com Deus. Estamos numa aliança, a nova aliança. Eu vou falar algumas passagens bíblicas. Eu peço que vocês revejam todas as lives, vá em playlist e reveja todas as lives, tá bom? E se inscreva nas lives para vocês poderem receber todas as mensagens, tá bom? Que eu postar aqui os ensinamentos. A diferença entre a velha e a nova aliança. Olha só, a velha aliança, ela exigia que o homem obedecesse à lei de Moisés. E quanto à nova aliança, requer o quê? A fé na obra consumada da cruz de Cristo. Essa é uma diferença, quer dizer que Cristo cumpriu a lei por nós, para que ficássemos livres. Somos livres em Cristo. Se você vive num lugar, numa religião, onde as pessoas te obrigam a fazer as coisas, e tem uma lei para isso, uma lei para aquilo, isso não é viver numa nova aliança. Você está vivendo sobre a velha aliança.
Cristo cumpriu a lei por nós, para que nós ficássemos livres da maldição da lei. Ó, Êxodo 19:5 e Hebreus 7:22. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, você será o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Hebreus 7:22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. É a nova aliança, não a lei, como eu falei em Êxodo. Gente, sob a lei, o foco não está nas intenções, mas sim no comportamento da pessoa exterior. Na nova aliança, Deus não está exigindo uma mudança de comportamento. Sim, uma mudança primeiro no seu coração, que é a obra da sua graça. O Espírito Santo de Deus, ele cria um novo coração. Olha a passagem, Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se a renovação da sua mente para que sejam capazes de comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Gente, ai Deus, vocês compreendem? Uma diferença, outra diferença, escravidão e liberdade, são duas palavras opostas. A velha aliança trouxe escravidão e a nova aliança trouxe liberdade. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Quantos cristãos vivem nesse jugo de escravidão? Olha o que diz João 8:32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade está na palavra de Deus, o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo, ele foi derramado em você. João 8 diz assim: se os filhos libertar, vocês de fato são livres. Não existe liberdade do pecado sobre a velha aliança. Só podemos experimentar isso sobre a nova aliança. Não importa o quanto nós nos enforcemos sobre a lei de Moisés, a velha aliança, nós jamais poderemos nos tornar perfeitos de Deus, diante de Deus. As pessoas não entendem que existe uma liberdade para ela sobre a nova aliança. Cristo se torna a nossa perfeição, nós estamos nele. Gente, isso é muito maravilhoso. Eu peço muito ao Espírito Santo que revele essa verdade ao meu coração, porque quando mudou isso no meu coração, gente, pensa numa pessoa se sentir livre, tão maravilhoso, livre, verdadeiramente livre. Gente, olha só, ser aperfeiçoado, aí você fala, como que eu vou ser aperfeiçoado então? Basta você abrir mão do seu perfeição compulsivo, querendo ser uma pessoa 100% para Deus. E com a fé simples, se entregar para Ele, declarar que Deus olha para você e Ele está satisfeito com você. Sabe por que Deus está satisfeito com você? Ó Deus, Ele o vê perfeito em Cristo. Deus, Ele não olha para você, Ele olha para o Filho. Você tem que entender isso. Ele olha para o Filho, Ele olha para Jesus. Se você está nele, você está vivendo uma vida abundante com Ele. Você é co-herdeiro, você é filho de Deus. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê você, meu irmão. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Hebreus 7:19, olha o que diz. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, mas sendo traduzida a esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. A lei não havia aperfeiçoado coisa nenhuma. Aí vem Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos e, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar com esforço próprio? O que é isso? É vivendo sobre a velha aliança, se esforçando para fazer a obra para Deus. Gente, pede
para o Espírito revelar a verdade no coração de vocês. A partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, as obras do Espírito começam a fluir em vocês. Em 2 Coríntios 3, capítulo 3, Paulo, ele nos mostra várias diferenças entre a velha e a nova aliança. Este capítulo trata especificamente a comparação das duas alianças. Para você ter um bom parâmetro do assunto, você tem que ler e meditar nele e pedir no entendimento para o Espírito Santo. No versículo 5, 2 Coríntios, a gente vê que na velha aliança a capacidade vinha de cada um, mas na nova aliança ela vem de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa através do nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mérito significa capacidade. Na velha aliança dependia da capacidade de cada pessoa. Na nova aliança depende da capacidade de Deus. É por isso que somos mais que vencedores. Não há vida sobre a velha aliança. Muitas pessoas cristãs tristes e infelizes estão vivendo na escravidão da religião e da velha aliança. Estão vivas, mas não expressam uma vida abundante. Isso é lamentável, gente, é triste. Outra diferença. Paula diz a sua comparação ao verso 9, dizendo que a velha traz condenação e a nova traz justificação. Oh, glória! 2 Coríntios 3, 9 diz assim: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais será o ministério que produz justiça. E aqui diz, portanto, Romanos 8:1, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Acabou, gente, você já está justificado pela fé em Cristo. Por toda a Bíblia, nós vemos outras diferenças radicais entre a velha e a nova aliança. Em Hebreus, nós lemos que a velha não tem poder para salvar, e a nova, ela nos dá a salvação definitiva. Gente, é muito triste nós encontrar cristão que não tem certeza da própria salvação. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Pois é impossível impedir que sangues de bois e bodes tirem pecados. O sacrifício dos animais era na velha aliança. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, se aproxime-se de Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Não havia herança sobre a velha aliança, só recompensa ou punição. Era radical. Sobre a nova aliança, nós temos a garantia de uma herança eterna e ninguém pode tirar de nós. Olha o que diz em Romanos 4:13. Não foi mediante a lei que Abraão e as suas descendências recebessem a promessa que seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé.